Oi, gente, muito bom dia. Hoje, 15 de dezembro, quinta-feira começando. Muito obrigada pela sua companhia na manhã dessa quinta. A gente vai te mostrar o que foi notícia ontem à noite, também nessa madrugada, e para você ficar bem informado para o dia de hoje. Olha só os destaques que nós preparamos para essa edição. Polícia prende mulher que se passava por advogada e deu golpes de mais de R$50 mil em vítimas. Grupo de voluntários tenta salvar documentação da Santa Casa de Misericórdia. Com o abandono do prédio onde o hospital funcionava, pelo menos um terço do acervo já foi perdido. O arquivo é fonte de pesquisa sobre surtos e tratamentos de doenças específicas e outras informações importantes para o estudo da história da saúde em Manaus. Morre o presidente da Rede Amazônica, jornalista Felipe Dal, foi um dos pioneiros da comunicação no norte do país. Aqui no estúdio, o assunto é economia. Vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas fala como o polo industrial da capital sobreviveu à crise e como enfrentará em 2017. No quadro Mais Saúde, os benefícios do açúcar mascavo. O produto vem sendo substituído, aliás, vem substituindo o açúcar comum. Mas quais as vantagens dessa troca, hein? Nele já contém mais cálcio, mais magnésio, mais potássio, mais zinco, favorecendo a saúde. Tem ainda as emoções do Peladão a bordo, há uma semana da final e a vitória das meninas do Brasil na Copa Internacional de Seleções. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no ar, o seu dia começa aqui. São 6h02, estamos ao vivo, como todas as manhãs. Você pode participar aqui do Manhã no Ar com a gente, mandando sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes, algo que aconteça aí perto da sua casa. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp no 99225-8767. Aparece aí no seu vídeo o número mais fácil para você anotar se quiser. E você pode também entrar na nossa página do Facebook e interagir por lá. A polícia prendeu uma mulher que se passava por advogada para aplicar golpes financeiros. De acordo com a polícia, a falsa advogada chegou a receber das vítimas mais de R$50 mil. Danilo Alves tem as informações sobre esse caso e mostra agora pra gente. As investigações iniciaram em outubro deste ano. Tainá Porto Ferreira, de 27 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira, no bairro Flores, na zona centro-sul da cidade. Ela foi indiciada por estelionato. De acordo com a polícia, ela aplicava golpes no ramo da advocacia, de R$2 a R$20 mil. As investigações começaram depois da denúncia de duas vítimas. Eu contratei ela para fazer esse serviço. Aí ela não fez nada. Aí disso eu coloquei vários outros assuntos na mão dela, pessoais meus, tipo a legalização do meu imóvel. Pediu 25 mil. Eu digo, olha, eu não tenho esse dinheiro, o que eu tenho é um carro e todos os maquinários da minha padaria. Ainda segundo a polícia, Tainá dizia às vítimas que conhecia autoridades do sistema judiciário. E esses golpes já ultrapassam R$50 mil. As investigações iniciaram com essas duas vítimas. Posteriormente, descobrimos mais 3 vítimas da Tainá, foi quando nós representamos pela preventiva dela, que foi deferido pela 4ª Vara Criminal, e nós demos cumprimento. Um homem está sendo procurado depois de invadir e roubar um computador de uma locadora de veículos lá no bairro Praça 14. De acordo com o dono da loja, o computador levado é o principal prejuízo deles, já que nele estão os dados cadastrais dos clientes da loja, de todos os clientes da loja. A gente pode imaginar o prejuízo aí então, né? Vamos ver. O bairro é Praça 14. Dessa vez, o crime foi aqui nessa locadora de carros, que é famosa na localidade. Tudo aconteceu na noite do dia 7 de dezembro até a madrugada do dia 8. A ação durou por volta aí de 1 hora. Um homem, até o momento, não identificado pela polícia, ele estava aqui fora, sentado nesse banco de ferro, esperando a oportunidade de entrar aqui na locadora. Existia um vigia que fazia o patrulhamento aqui das ruas, aqui de algumas lojas, e ele estava verificando que existia realmente o homem aqui. Para poder disfarçar, ele chegou a ir até o outro lado
da rua, sentou ali num banco, esperou a oportunidade. Depois que o vigia se afastou um pouco, ele conseguiu voltar aqui e pular essa grade. E aí ele se escondeu pelos carros. Depois que ele estava dentro da loja, ele foi até atrás, onde fica o armário dos funcionários. E lá ele roubou vários objetos, assim como uma bolsa que se chama de UTI, onde tinha vários objetos de primeiros socorros. E lá dentro existia uma tesoura, onde ele conseguiu arrombar a porta principal da locadora. A partir daí, foi que toda a ação dele foi registrada pelas câmeras de segurança. Ele abre a porta, entra na loja. No momento em que ele pega a bolsa, ele verifica o que ele pode roubar ali. Ele chega a ir até a outra sala, a gente vê um vídeo dele furtando uma máquina fotográfica, todos os cabos. E aí o principal, ele rouba também o computador da empresa. E é aí que os funcionários pediram, né? O próprio dono da empresa pediu que a gente divulgasse, porque esse computador contém todos os dados de clientes e empresas aqui da locadora. Ou seja, foi um prejuízo muito grande aqui para essa loja. Foi o maior prejuízo, entendeu? Então eu peço assim que a população que verifique, que conheça ele, que sabe de alguma coisa, algum computador que está sendo vendido em algum local mais próximo da sua casa, que denuncie no 181, entendeu? Ou vá até o primeiro DP e denuncie. O dono da empresa disponibilizou esses 2 números que estão aqui no cartaz, onde fica aqui a fachada do local, para poder ter alguma informação, quem tiver alguma informação, ligar para eles, tanto no número convencional quanto no telefone celular. Vale ressaltar também que a sua identidade não vai ser revelada nem pela polícia, nem pelo próprio proprietário, caso você tenha alguma informação desse suspeito. Está aí na reportagem, a imagem é muito clara, se você puder identificar esse suspeito, 181, olha, a gente vai mostrar novamente a imagem da câmera de segurança, o momento que ele entra na locadora. Olha só, muito rápido a maneira com que ele tenta agir, identifica inclusive que há câmera de segurança, nem por isso se intimida e faz aí toda a ação. Essa imagem inclusive é mais clara, se você puder identificar essa pessoa, o número é 181 para denúncias da polícia. E um carregador da Feira da Panair foi morto pelo próprio primo. A vítima foi esfaqueada depois de uma brincadeira boba. Gente, como é que ainda pode acontecer isso hoje em dia? O próprio Danilo, que você viu aí na reportagem, tem também as informações desse caso pra gente. Mais uma história que envolve família que não acaba bem. O cenário desta vez é aqui, próximo à Feira da Panair, no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul da cidade. O nome da vítima? Alcinei Magalhães Leite, de 24 anos. Ele era conhecido como Sabá aqui pelos colegas. Ele carregava peixe e trabalhava aqui todas as madrugadas. De acordo com os colegas de trabalho, era tranquilo, não tinha nenhuma espécie de envolvimento com crime, não usava drogas, nem bebia, enfim, ele trabalhava para poder sustentar a família. Ele também tinha um primo que trabalhava junto com ele como carregador de peixe, um adolescente de 17 anos. Na madrugada desta segunda-feira, ele estava aqui trabalhando junto com o primo, quando o adolescente chegou e fez uma brincadeira de mau gosto. Ele tentou apalpar as partes íntimas do Alcinei, do Sabá. Aí, lógico, o Sabá não gostou e agrediu o próprio primo com um tapa na cara. Foi então que o primo saiu de lá, foi aquele flutuante, pegou uma faca, voltou. Nesse momento, o Alcinei estava subindo aqui para entregar o carregamento de peixe até o comerciante para poder vender. O primo chegou por trás e esfaqueou Alcinei aqui na parte do coração e mais embaixo no abdômen. Ele caiu ferido e foi levado até o SPA da Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos. Uma pena. Moradores do bairro Amazonino Mendes reclamam da falta de iluminação pública. Segundo eles, a situação começou há cerca de um ano, quando a Manaus Luz fez troca de postes. E aí, gente, em vez de ficar mais claro, acabou prejudicando ainda mais a comunidade. Vamos ver. A escuridão deixa muitos moradores apreensivos. Daliete, por exemplo, presenciou um assalto. A vítima era a filha. Sempre pego ela na parada. Aí nesse dia eu saí e vim pegar ela na parada. Aí quando eu vinha voltando, vinham 2 caras numa moto. Aí eles chegou bem ali na minha frente, eles dobraram, chegaram bem aqui, assaltaram ela bem aqui, ó. E eu estava vendo e não pude fazer nada. Meu esposo estava lá no portão de casa e também não pude fazer nada, porque eles estavam armados.
São 9 postes que estão com as lâmpadas queimadas. Ivanise já ligou para a empresa responsável para tentar resolver a situação. Mas o único problema é que ninguém atende. Me deram um número lá no PAC para me ligar, já liguei e não tenho retorno. Ninguém nem atende o telefone. A noite chega e fica totalmente escura. E a gente fica aos léus dos bandidos aqui, né? Para tentar solucionar o problema, alguns moradores tiveram que improvisar mesmo. Jocineide tem um lanche e foi uma das alternativas que encontrou para não perder a clientela. Porque ali naquela parte ali fica tudo escuro, entendeu? Até porque não tem muita iluminação para ali, aquele poste não tem luz, entendeu? Aí fica muito difícil trabalhar, porque eu pago um absurdo de taxa de iluminação, né? E não tem um benefício, não tem luz. Em nota, a Unidade Gestora de Projetos Municipais de Abastecimento de Energia Elétrica informou que tomou ciência do problema da iluminação pública nas ruas 50, 52 e 54 do bairro Amazonino Mendes por meio da produção do Manhã no Ar e que o órgão, então, vai acionar a Manaus Luz para que envie equipe com urgência a esse local para solucionar o problema. A nota lembra ainda que a população que deve solicitar a manutenção de luminárias públicas a Manaus Luz por meio do telefone que aparece aí no seu vídeo, é um 0800, é só anotar e tentar resolver aí o mais rápido possível esse problema. Uma dona de casa enfrenta dificuldades com o transporte público todos os dias. Ela tem uma filha com paralisia cerebral e na última sexta-feira o motorista da linha 356 se recusou a parar o coletivo. Um verdadeiro absurdo, um desrespeito com o cidadão que infelizmente acontece. Tem que denunciar mesmo para esse tipo de coisa não acontecer mais na nossa cidade. Vamos ver a reportagem. Não existem barreiras para o amor de mãe. Dá só uma olhada na Valda. A filha Tayara tem 23 anos, teve paralisia cerebral e é autista. A atenção é em tempo integral. Ela estuda na APAE e às vezes precisa fazer exames de rotina. Por isso, toda semana, Valda e Tayara saem do conjunto Viver Melhor até o centro da cidade para consulta. Mas uma das piores dificuldades acontecem fora de casa. É as rampas dos transportes que não desce e os motoristas não levam a gente, porque diz que se eles levarem, aí os donos da empresa cobram R$80 de multa, porque não pode levar. Aí passa o primeiro, a rampa não desce, passa o segundo, o terceiro, às vezes nos quartos, que vai prestar. Nós acompanhamos a dona Valda até o ponto de ônibus. O desafio é fazer com que os veículos parem. Na maioria das vezes, são os vizinhos que precisam carregar a Tayara, já que, segundo Valda, alguns motoristas se recusam a ajudar. Isso quando a plataforma de acesso a cadeirantes não está funcionando. E eles me deixam na parada, às vezes está chovendo. Tem uns que são maravilhosos, os cobradores também, mas tem uns que eles não ajudam e não levam a gente. Isso é uma humilhação a gente ficar na parada com uma criança. Semana passada, a situação ficou pior. Depois de 3 motoristas recusarem a oferecer ajuda à filha, Valda decidiu tomar uma atitude. Precisou colocar Tayara, que estava de cadeira de rodas, na frente do ônibus. Os vizinhos filmaram tudo. Mesmo assim, o veículo deu ré e não parou para as duas. Hoje, nossa equipe ficou do outro lado da rua para saber se os ônibus iriam atender mãe e filha. Depois de 10 minutos, o primeiro ônibus chega. Desta vez, o elevador com a plataforma está funcionando. Porque a empresa determina para nós que o motorista não pode sair para ajudar a deficiente. E tem vários problemas também, que às vezes a porta em viagem dá problema de manutenção, né? E às vezes a gente não podemos descer para ajudar porque a gente é punido, né? Nós temos que obedecer a ordem da empresa. Infelizmente acontece isso. O Viver Melhor possui 5 linhas de ônibus que atendem todas as zonas da cidade. Quem mora aqui sabe que existem problemas no sistema e um deles é a falta de educação do cobrador e do motorista. Eles demoram muito, não tem paciência de esperar, principalmente quem é cadeirante, entendeu? As pessoas dão camão, eles não param, passam direto. Onde eu vi a questão sobre aquela escada que sempre está com problema, né?
E acaba, tipo assim, dificultando um pouco a entrada dos cadeirantes no ônibus. Enquanto o caso não tem solução, a dona Valda e a Tayara voltam para casa sem saber se no dia seguinte vão poder utilizar o serviço de novo. O Sinetran disse que já abriu um inquérito administrativo para apurar as ocorrências sobre o caso. O Sinetran afirma ainda que os motoristas podem sim ajudar os deficientes, mas o veículo precisa estar desligado para evitar acidentes. Nessas situações, o cobrador ou o motorista podem ajudar. Mas, repito, eles não podem levantar a cadeira e colocar a cadeira lá em cima. O elevador tem que fazer isso. E se o elevador não encaixar no local certo, no solo, aí fica impossível de fazer alguma coisa. Abandonado há mais de 10 anos, o prédio da Santa Casa de Misericórdia, até o momento não tem uma ação aí concreta de restauração, de revitalização do patrimônio histórico. Algumas iniciativas isoladas tentam, ao menos, preservar documentos do hospital que guardam a história da saúde do nosso estado. Por causa do abandono do prédio, do destelhamento e da chuva, pelo menos 1/3 do acervo da Santa Casa de Misericórdia não pode ser recuperado. Mas esse professor da UFAM vem liderando um grupo de pesquisadores e voluntários que estão empenhados em tentar salvar o que restou da documentação do hospital. O esforço agora é processar mais de 24 metros cúbicos de papel. Vai envolver, basicamente, recursos humanos e alguns recursos de ordem técnica e espaço. Certo? Espaço adequado para isso. O primeiro trabalho a ser feito é o de higienização, que consiste basicamente em limpar os documentos com muito cuidado, com muita delicadeza, para que eles que já estão fragilizados não se deteriorem ainda mais, né? Os documentos têm informações sobre funcionários, pacientes e outros setores. O arquivo é fonte de pesquisa sobre surtos e tratamentos de doenças específicas e outras informações importantes para o estudo da história da saúde em Manaus. Dentre outros aspectos envolvidos aí, existe do aparecimento da AIDS, né, nos anos 80, e em Manaus era a Santa Casa que recebia essas pessoas também, não só a Santa Casa. Acredito que o surgimento de uma doença como essa, nova no cenário daquilo que se conhecia até então, deve ter causado algum tipo de ajuste no funcionamento da instituição. Tanta dedicação tem seus motivos. O prédio do hospital foi inaugurado em 1880, bem antes do Teatro Amazonas e do Palácio da Justiça. Mas desde que foi fechado em 2005, foi abandonado e está em ruínas. A Comissão de Intervenção já entrou na Justiça várias vezes para cobrar do poder público a revitalização do local. Nenhuma determinação judicial foi cumprida. Agora vai tentar negociar com a Prefeitura. Há 2 meses essas ordens foram direcionadas à Prefeitura e, no entanto, ainda não conseguimos nenhum êxito no tocante ao cumprimento dessas ordens. Esperamos agora que, com uma conversa, né, baseada numa ideia de composição, de conciliação, nós consigamos um acordo com o prefeito para que essas providências sejam tomadas, já que é urgente, é emergente a situação na Santa Casa e é necessário que algo se faça pelo poder público sob pena de perecimento do patrimônio histórico. Uma pena mesmo que a Santa Casa esteja assim. Em nota, a Procuradoria-Geral do município informou que a ordem foi cumprida. Foram providenciados aí o tapume e a segurança devida de acordo com as possibilidades da Prefeitura, que conta com recursos finitos e escassos, segundo a nota ainda. Apesar disso, consta que vândalos destruíram esse tapume que foi colocado. A nota destaca ainda que essa obrigação é objeto de recurso ainda não julgado pelo Tribunal de Justiça. Além disso, o Ministério Público Federal ingressou com nova ação contra o IPHAN, reclamando a preservação do patrimônio histórico para o público, né? O patrimônio histórico público que detém a competência para tal. Morreu ontem em São Paulo o jornalista e empresário Felipe Dal por falência múltipla de órgãos. Ele era presidente, um dos fundadores, né, da Rede Amazônica, e hoje o Dr. Felipe completaria 88 anos. O jornalista Felipe Dal estava em São Paulo desde o início do mês para realizar exames de rotina, mas no último fim de semana teve problemas cardíacos. Ele chegou a passar por cirurgia, mas não se recuperou como os médicos esperavam. O empresário teve falência múltipla nos órgãos e morreu no início da tarde desta quarta-feira.
Não só a família Rede Amazônica, como todo o estado do Amazonas, como toda a região amazônica está de luto, o Brasil está de luto pela perda irreparável desse brilhante empresário, brilhante, um visionário, um homem que até o último momento, até antes de embarcar para essa viagem, estava pensando, falando sobre a Amazônia, qual tanto ele lutou. Felipe Dal era formado em Direito, mas ainda jovem dava os primeiros passos no jornalismo como repórter no Jornal do Comércio. Em pouco tempo foi contratado para trabalhar no Jornal e Diário da Tarde. Em 68, junto com Milton Cordeiro e Luiz Margarido, fundou uma agência de publicidade que deu origem à Rede Amazônica. Nós temos a obrigação agora de dar continuidade a esse ideal que ele teve, né, desde 72 com seus sócios, que era justamente para defender a nossa região, a Amazônia, a Zona Franca, que ele sempre primou. Felipe Dal deixa 2 filhos e 4 netos. O corpo do Dr. Felipe chega a Manaus por volta de 11 horas da manhã de hoje. Será levado ao Salão Nobre do Estúdio 5, Centro de Convenções. A partir das 2 horas da tarde, o velório será aberto ao público e à imprensa. Nossa condolência à família, aos amigos, aos colegas da Rede Amazônica e todos nós que admirávamos esse grande homem, esse grande jornalista, essa grande pessoa que era Felipe Dal. Se você está em dívida com a prefeitura ou com concessionárias de água e luz, fique atento a essa informação. Até o fim desse mês, as instituições vão oferecer descontos para quem tem interesse em quitar o débito. A repórter Tamiris Cler tem as informações, mostra agora para a gente. Se a sua dívida é com a Manaus Ambiental, é possível negociar essa dívida com até 90% de desconto, dependendo da idade da fatura. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com o diretor comercial da Manaus Ambiental, Guido Funtgalan. É possível até só o fim desse mês, né? Até o final desse mês estamos com essa promoção, né? Você pode parcelar seu débito, dependendo da idade, você pode ter até 90% de desconto sobre o seu débito, sobre suas faturas atrasadas, né? E procurar os nossos postos de atendimento que está espalhado pela cidade, pelos parques, na Leonardo Moché, e também o 0800 092 0195, que você também pode atender, ser atendido e negociar seus débitos. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Agora, se o seu débito é com a prefeitura e você está devendo para o IPTU, então você tem só até o dia 29 desse mês para quitar esse débito. E aí você tem que acessar o site cmefatende.manaus.am.gov.br e lá você vai descobrir como pode quitar a sua dívida. Você pode ter até 10% de desconto, assegurar o desconto de 10%. Mas se você tem um débito com a Eletrobras, Amazonas Energia, então você tem só até o fim desse mês para quitar essa dívida. Você tem que entrar em contato pelo 0800 701 3001. Mesmo com a proximidade das festas de fim de ano, os lojistas dizem que ainda não tem o que comemorar não, viu? Com o movimento das vendas muito fraco, não houve contratações de temporários, por exemplo, e as lojas do centro continuam vazias. Nos comércios dos bairros, a situação, infelizmente, não é diferente. Muita gente passando, mas entrando nas lojas é mais difícil. Nessa aqui, por exemplo, que vende artigos infantis, esse é o pior ano em vendas. 2015 foram 10 funcionários temporários. Esse ano... Pra gente, o Natal era uma das nossas melhores épocas. Era quando nós empatavam nossas dívidas, conseguíamos contratar pessoas, né? Hoje em dia, a gente não pode, o índice de desemprego está grande, e a gente freou bastante nas compras. E a reclamação é geral. Esse ano tá um pouco abaixo do ano passado. A gente não está conseguindo quase vender, mas a gente está tentando fazer a expectativa do ano passado. Aí restam as promoções. Ganham os comerciantes, nesse caso, que não deixam mercadorias paradas, e os clientes, que acabam conseguindo comprar alguma coisa. Tem esses cabelos, tem muito modelos de brinco, tem muita maquiagem. A gente está tentando ajudar de todas as formas, em relação a preço, em relação a tudo. Também tem aqueles clientes que acabam pesquisando mais do que comprando, até por conta do desemprego. É o caso da Albertina.
Nem os netos devem ganhar presentes esse ano. Está muito ruim a crise, não está entrando dinheiro e o dinheiro só sai e a gente não sabe para onde que vai o dinheiro. Então não sei se eu vou comprar não. Ninguém sabe onde o dinheiro foi parar. O que se sabe é que ele não está circulando. Com algumas exceções. A Alcineia e o Pierre vão comprar presentes para as 3 filhas. Mãe, pai, sogros. Mas aí entra outro problema. Os cartões de crédito. As 3 têm que ganhar igual. Vai ter roupa de Réveillon e de Natal ou só de Natal? Roupa de Réveillon e de Natal. A maiorzinha exige ainda. Tô pesquisando aqui os preços, ver como é que tá, né? Tá em conta aqui por enquanto. É, tempos difíceis, tanto para clientes quanto para lojistas. Antigamente, as pessoas compravam roupa para Natal e para Ano Novo. Hoje em dia ele já chega assim, olha, eu quero uma roupinha que eu possa usar no Natal e no Ano Novo. Dê para mim aproveitar as 2 datas. Não, vamos ter. Porque a gente sabe que aquele cliente que comprou em Natal, ele não vem para Ano Novo. E o que não veio para Natal, vai comprar só para Ano Novo. É a esperança que os comerciantes têm. Agora, a indústria também está numa situação nada boa, viu? O polo de 2 rodas em Manaus é responsável por quase toda a fabricação de motos do Brasil. Só que em 2016, o setor vem sofrendo impactos da crise pelo 4º ano consecutivo. Essa queda já corresponde a aproximadamente 30% da produção. Quase 300 mil motocicletas a menos foram produzidas este ano, se comparado a 2015. Isso representa uma queda de 26% na produção do segmento de 2 rodas. As motos de baixa cilindrada foram as que mais sofreram. Um plano igual a 2016 é um plano ruim para nós. Na verdade, nossa intenção mesmo é, nossa necessidade, mais do que uma intenção, é voltar a crescer para 2017. Mas pelo menos atingir o mesmo patamar de 2016 é o que nós esperamos. O ano não foi bom para a indústria e 2017 também não deve ser. A projeção é de queda em quase todos os setores, com exceção da exportação. As perspectivas negativas não são apenas para as vendas e produção de motos, são também para as demissões no ano que vem. Em 2015, o setor de 2 rodas em Manaus fechou o ano com cerca de 16 mil funcionários. Este ano deve fechar com cerca de 13 mil. São 3 mil vagas a menos. E se as coisas continuarem do jeito que estão, não tem jeito. Mais funcionários vão perder os seus empregos. Se a gente considerar a relação de produção-empregado, já com a produção revista para o término desse ano, a relação de produção pelo número de empregados vai chegar para abaixo de 70. Então, tudo indica, né, que novos ajustes serão necessários. Desde 2004, essa é a primeira vez que o Polo produz menos que 1 milhão de motocicletas no ano. A maior fábrica do segmento espera, ao menos, estagnar as perdas. A estabilidade que é o primeiro passo, né? Porque sabemos onde está o nível e a gente pode estar adequando e daí para frente fazer um trabalho, principalmente de médio e longo prazo, para poder estar gradativamente administrando um futuro melhor. A gente continua com esse assunto, né? A gente viu aí na reportagem há pouco, o setor de 2 rodas, que é o setor de motos, vai terminar o ano com queda na produção, menos de 1 milhão de motos produzidas, um número bastante significativo. O mercado, por sinal, de 2 rodas sempre foi de ponta, foi um setor que sempre bateu recordes ano após ano e vem sofrendo pelo menos nos últimos 4 anos aí, reflexo da crise econômica que todo o país enfrenta. Esse é apenas um dos dados, né? Um setor específico importante para o Polo Industrial de Manaus, mas um setor específico. E para falar do cenário da indústria de um modo geral no Amazonas, nós convidamos aqui para o Manhã no Ar o Nelson Azevedo, que é vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Vai fazer um balanço, né, Nelson, do que aconteceu agora em 2016 e perspectivas, planos para 2017. Não foi um ano nada fácil, né? Bom dia. Não, bom dia, Daniela. Esse ano de 2016, posso lhe garantir que ele foi bem pior do que o 2015, que já não foi um ano bom. Aliás, a gente vem caindo, a indústria nacional de modo geral, e a gente aqui sofre com maior gravidade porque o perfil da nossa produção ela é para abastecer o mercado interno. Quando acontece alguma coisa no restante do país, aqui geralmente o efeito vem com mais intensidade. Então, esse ano nós deveremos fechar o ano com uma queda no nosso faturamento, pela uma estimativa que nós já fizemos, pelos dados, em torno de 72 bilhões de reais, equivale a uma queda de aproximadamente de 8 a 10%,
Do ano passado para agora ou do início da crise para agora? Não, eu estou falando só do ano de 2015 e 2016. 2016. É muito alto uma queda dessa. É alto. Hoje nós temos o nível de emprego bastante expressivo. Você sabe que não tem... Nós temos hoje acumulando 2014, 2015, 2016 em torno de 50 mil desempregados. Porque o que acontece? Diretos, isso não? Isso, direto. Isso no polo industrial de Manaus. Nós tínhamos em 2014 em torno de 126 mil empregados. E nós estamos hoje no Distrito Industrial, pelos últimos dados da Sulframa, em torno de 86 mil. Mas isso aqui com certeza é um número, a gente acha que é um número bem menor, porque esse ano não houveram aquelas contratações nenhuma de terceirização. Indústria contratou temporário. Nada, é alguma coisa de reposição, porque o que acontece no Distrito? A gente tem uma preocupação porque nós preparamos a nossa mão de obra, nós capacitamos, então se investe. Passa a ser o último redutor de despesa que as empresas adotam. Só que tem horas que não tem como mais segurar. E quando você desemprega numa montadora, significa dizer que na cadeia você desempregou o triplo do que aconteceu lá, porque são vários fornecedores, são vários prestadores de serviço, então isso tudo gira em torno de uma coisa chamada Polo Industrial de Manaus, que é a nossa única fonte de riqueza, esse modelo Zona Franca de Manaus. Quer dizer, a partir do momento que há uma redução dessa, você acredita que é altíssima, 50%? Olha, do ano passado para cá... 50 mil postos de trabalho? Considera de 2014 para cá, aproximadamente. Só do ano passado para cá, 14,5%, por isso que eu me confundi, vai falar de porcentagem, 14,5%, segundo os dados oficiais, né, comparado ao mesmo período de 2015, 86 mil, para ser mais preciso, segundo dados da Sulframa, 86.253 mil postos de trabalho, chegaram a 126 mil, como você falou. E quando há essa redução de 50 mil postos de trabalho, toda a cadeia, porque é o transporte, é a alimentação, aí quando você entra só prestador de serviço, tudo. Então isso reflete aonde? Reflete no consumo, no comércio. Aí o comércio também desemprega, porque não vende. Ainda agora, a economia girando ao contrário, né? Exatamente, é a economia rodando no sentido contrário, no sentido inverso. Então isso, realmente, é a expectativa que nós fechemos esse ano, uma estimativa que nós estamos fazendo com base no desempenho que está acontecendo, que nós deveremos fechar com faturamento esse ano em torno, eu repeti, de 72 bilhões de reais. A menos? Não, o que significa dizer em torno de 8% a 10% menor do que o ano passado, 2015. Um número... que foi em torno de 78 a 80 bilhões ano passado. Aí em dólar nós devemos fechar em torno, eu estou fazendo por estimativa que nós já projetamos com base no desempenho que está acontecendo até agora. Devemos fechar em torno de 20 bilhões de dólares, com uma queda de mais de aproximadamente de 15% a 20% em relação também ao ano passado. Que a gente faz nas duas moedas, no real e fazemos em dólar também. Nós mostramos aí na reportagem, porque ontem inclusive teve esse anúncio do balanço do setor de duas rodas, das motocicletas, a gente mostrou aí o problema, e é um problema bastante grande, porque é um setor bastante importante para a nossa economia. Outros setores estão padecendo mais do que outros? Olha, de modo geral, porque o que nós temos aqui? Nós temos os grandes setores, e os principais deles são o eletroeletrônico, junto com os bens de informática, e o polo de duas rodas. Aí vem os outros, que é o polo químico, onde entram os concentrados, aquela coisa toda. Relojoeiro, enfim, são todos os polos, mas todos, na sua maioria não, todos eles tiveram índices negativos. Aliás, como é a economia brasileira como um todo, você não tem... Daniela, quando você pede para alguém fazer alguma apresentação, eu estava anteontem na CNI, e lá a gente tem o retrato nacional, e você não tem absolutamente um índice ou um número positivo, tudo negativo, seja de investimento, seja de produção, seja de emprego, tudo, enfim. Então, a gente fica, aí você pergunta, mas puxa, qual é a razão que as pessoas acham que é isso?
Aí você vê pelos próprios especialistas, comentaristas que fazem, e lá, na prática, quando o empresário, o que nós temos lá? Exatamente porque os elementos motivadores e causadores da crise, eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Nós temos aí a crise institucional, nós temos a mudança quando nós esperamos que tudo fosse acontecer, que houve uma boom de esperança, uma curva ascendente, assim, né? Ascendente na credibilidade, na confiança que está faltando, aí de repente a coisa começou a descer. Isso aí gera um ambiente ruim para os negócios, porque falta de confiança, o investidor estrangeiro não chega, o investidor estrangeiro não vem, não investe, o brasileiro fica com o pé no freio, enfim. E aí tem essa, como você falou há pouco, a roda da economia girando ao contrário. Então a gente tem realmente, agora nós não podemos também chegar aqui, olha, mas e aí, o que nós podemos esperar para o ano que vem? Que é a pergunta que eu ia te fazer. Assim, esse é um cenário nada bom, mas também algo precisa ser feito, porque a gente está mudando de ano, sempre tem esperança que algo pode ser feito. Então o que está pensando o setor empresarial? Acha que, primeiro, tem que haver e tem que ser feitas as medidas necessárias. Primeiro, para você, isso é doméstico, não precisa ser especialista para você saber que você não pode gastar mais do que você ganha, porque você vai ficar endividado. Então nós temos que fazer com que os gastos, as despesas, o Estado caiba dentro das receitas que provavelmente virão. Porque quando cai as vendas, quando cai tudo, produção, emprego, o reflexo onde vai ser? Vai desaguar na arrecadação. Aí está aí esse Deus nos acuda que tem. Então, tem que haver as medidas, são medidas impopulares, mas nós, neste momento, do lado industrial, nós não estamos preocupados com a popularidade de alguém. Eu acho que nós estamos preocupados uma coisa chamada salvar o nosso país, salvar os nossos estados, porque você vê, não vou falar nem dos municípios, mas os estados estão, grande parte deles, com raríssimas exceções, e nós estamos entre os 3 menos piores do país, vamos dizer assim, mas a maioria dos estados estão quebrados. Então isso nós temos que ter algo para fazer, algo para salvar o país. Então nós temos todos que nos imbuir desse propósito, no sentido de que a gente tenha fazer alguma coisa para isso. Como estão aprovando as medidas, e a gente espera que elas sejam implementadas de fato, e que venha a funcionar, e que todo mundo entenda isso aqui, e principalmente dentre os poderes, a gente espera que isso aconteça, aí nós temos, tradicionalmente, o primeiro trimestre do ano novo, do ano que se inicia, os 3 primeiros meses, nós temos aqui, o pessoal está voltando de férias, tem aquela ressaca do Natal, aquela coisa toda, a produção, ela vem devagar e as empresas estão retornando de férias. Aí nós temos o famoso período de carnaval que todo mundo se dedica, então existe aquela... Você está falando de perspectivas de venda, né? A partir do momento que não vende, também vocês também não vai, tem como exatamente, produzir. que não vai ter grande produção, não vai ter geração de emprego, não vai ter... Quem puder investir, vai investir para sair na frente, para tentar ver alguma coisa. Aí, quando é a partir de março que as coisas começam... Já tem 3 meses perdidos já tem praticamente 3 meses perdidos. Então a gente tem uma expectativa e uma perspectiva de que se alguma coisa vier a acontecer, que a gente espera que aconteça, isso vai ocorrer a partir do segundo semestre. Mas com essa situação que nós vivemos, essa crise, essa recessão, a gente acha que ela não é coisa para resolver em 1 ou 2 anos. Do ano. A gente vai torcer para que possa acontecer 2018, 2019, 2020, a gente tente realmente, se Deus quiser, arrumar a casa. A não ser que um fato possa acontecer. Agora, tem uns dados que dá de vez em quando uma esperança para a gente, é que, por exemplo, o CODAN e o nosso Conselho de Administração da SUFRAMA, eles realizaram, graças a Deus, o calendário de reuniões conforme está previsto, estabelecido. Então, tivemos as 6 reuniões do CAIS esse ano, normalmente ainda hoje vai ter a última do ano do CODAN, aquelas reuniões que são bimestrais. Só para as pessoas que não acompanham, né, como é que funciona, essas reuniões são importantes
porque nelas são discutidos os avanços, os crescimentos das indústrias que já estão instaladas, né? Abertura de novas linhas de produção, aprovação de novos produtos, precisa passar pelo Conselho, e também captar recursos de novas empresas que tenham interesse em vir aqui. Então, são nessas reuniões que são colocados os projetos, né, para gerar empregos, né, através da geração, da fabricação de novos produtos. Então, o que o Nelson está dizendo é que as 6 aconteceram esse ano, né? Projetos foram aprovados para serem executados no ano que vem. Isso aqui, cada reunião dessa, o que é que ela traz? Ela traz projeto de implantação, que são empresas novas que estão vindo. Tem projeto de ampliação, ou projeto de diversificação, ou atualização. Então, são as empresas se ajustando, ou tentando, quando vem diversificação, deixou de fazer uma linha para fazer outra, ou ampliação, que isso não tem ocorrido, ampliou aquilo que estava produzindo, expandiu mais um pouco. E isso é bom porque, quando se trata de novas empresas, significa dizer que nós teremos investimentos, novos investimentos. Né? E quando vem novos investimentos, novos empregos, porque é uma empresa nova que está se instalando. Então, do ano passado, que a gente sabe assim, que eu tenho conhecimento, de empresas que se instalaram de fato, foi a BMW e a Positivo. Então, quer dizer, são empresas novas que entraram no mercado. E geram novos empregos e equalizam um pouco, ajudam a equilibrar essa... Isso aí ajuda a atenuar, a reduzir as dificuldades. Então, vamos esperar que isso faça. Agora, uma coisa que a gente faz um apelo é que os órgãos que nós estamos falando aqui, da CEPLANC, IPAAN e lá a própria SUFRAMA, que deem celeridade nos processos que estão lá, porque a burocracia, ela onera não só as empresas, como onera a própria administração pública. E desestimula, né? Não, isso aí, e como negócios é uma questão de oportunidade, hoje é viável, amanhã poderá não ser, então vamos tentar com que as coisas andem de uma forma mais rápida. A gente quer que tenha, ninguém quer nada ilegal, mas a gente quer que tenha celeridade naquilo que a gente faz. Nelson, agora domingo vai fazer 3 meses já da greve da Receita, né? Que muito material ficou ali preso para fabricação da indústria, o comércio também. Esse Natal, esse fim de ano, por conta dessa demora, foi bastante prejudicado também, numa crise, numa situação, num cenário que já não era positivo. Veja bem, isso aí é mais um componente que vem impactar de uma forma negativa, vem jogar gasolina na fogueira da crise que já estamos aí. Então, quer dizer, já estão ruim. Aí um setor de suma importância para nós, para todos nós, para a nossa economia, que é a Receita Federal, infelizmente a gente não está dizendo que a greve não é algo é um direito líquido e certo de qualquer servidor, de qualquer natureza, seja público ou privado. Mas, puxa, tem que haver um momento para a gente pensar no país, pensar naquilo que nos sustenta. Então, infelizmente, essa greve, ela prejudicou muito o desempenho. Inclusive, temos informação de que perdemos até alguma exportação, no sentido do navio ter que sair e a carga não haver sido liberada, que é posterior. O nosso comprador no exterior, ele não quer saber, né, se nós estamos em greve aqui, o que vai? Isso aqui é... Impacta na credibilidade. Já é super difícil, já é uma busca há muitos anos da Zona Franca a exportação, né? A gente abastece basicamente o mercado interno, como a gente sabe, mas busca mercados fora do país. A partir do momento que consegue, não consegue entregar, que eu não vou é extremamente cumprir o meu prejudicial. contrato, que eu não vou pedir uma pedida, poxa, isso aqui não é uma coisa séria para a gente levar, então nós vamos procurar outros mercados. Comprar do México, da China, de outro lugar. Exatamente, que está todo mundo ávido por vender, né? Então, quer dizer, nesse momento, eu acho que todos nós deveríamos, é um momento de sacrifício, e com certeza tem setores muito mais sacrificados em termos de salário, essas coisas todas. Eu acho que não é o momento, porque quem paga o pato é quem paga a conta, é quem gera os recursos para que sejam arrecadados para pagamento do Tem alguma expectativa aí dessa greve acabar, você sabe? Olha, nós não temos. Inclusive, nós tivemos recentemente com o presidente da República, e onde abordamos diversos assuntos, e nós pedimos para que fosse encontrada uma solução, porque isso também
impacta. E como ela é nacional, ela abrange toda a economia brasileira. Então, e isso a gente pediu. Logicamente que o negócio interno lá é do âmbito... Mas foi uma das solicitações de vocês Não, isso aqui foi na conversa informal lá com os presidentes de federações, dizendo quais os problemas que hoje afetam o país e como nós fomos defender a nossa região aqui, a região norte, e fomos o nosso lá que nós pedimos foi com relação à BR-319, que é facilitaria muito o escoamento da produção, a logística, né? A parte do transit time, e com certeza nós teríamos muito reduzido isso veria melhorar a nossa competitividade pelo tempo. E pedimos, que nós estamos vivendo um problema sério atualmente, que é o problema de energia elétrica aqui, isso tudo gera insegurança. Pedimos também que ele olhasse com bastante carinho a situação da Suframa com relação à sua autonomia. Falamos daquela taxa de serviço administrado pela Suframa também, porque hoje, como não está sendo utilizada, a Suframa hoje ela não tem aquela liberdade que tinha antes, por falta de recurso, para fazer convênio não só com os estados da Amazônia Ocidental, mas bem com as próprias prefeituras municipais aqui do nosso estado. E isso a gente perde, como tudo, você depende de apoios políticos e a gente não tem muito quando vai reivindicar alguma coisa que seria para nós. Quando a Suframa nós não estamos ajudando, isso aí não é absolutamente nada culpa de superintendente ou alguma coisa. É realmente que tiraram essa autonomia, a gente falou sobre isso. Temos um grande problema com a gente aqui também, que é o PPB, que é outro entrave para atrasar os investimentos aqui, é o processo produtivo básico, principalmente quando se trata de um produto novo. E nós nós solicitamos que isso fosse resolvido aqui, tentasse trazer para cá. Que são entraves que não fazem parte da economia de modo geral, mas atrapalham bastante o dia a dia das indústrias. Mas eles têm influência direta, porque você deixa de produzir, porque você só pode produzir, você só pode lançar um produto quando você tiver a autorização do processo produtivo básico, que às vezes é o famoso PPB. Aí você não tem, então ele é fundamental, ele faz parte, ele é um componente. Ele é um componente que se não resolver, a empresa não se instala. É mais um entrave, né? É mais um entrave. Olha, eu conversei com o Nelson Azevedo, vice-presidente da FEAM, né? A gente sabe que não foi um ano nada fácil para a indústria. A gente até estava comparando com 2015, ele estava me dizendo, Dani, não foi pior, foi muito pior, né? 2016. Foi. Mas pelo menos ele trouxe aí alguma esperança que a gente tem, que segundo semestre de 2017, quem sabe 2018, tendo aí um choque, alguma coisa na economia, possa melhorar a situação, que pelo menos, né, Nelson, não se avance o número de desemprego nesse primeiro semestre, consiga de alguma maneira segurar, já vai ser uma grande vantagem. Só você manter no que está, com certeza já será uma grande vitória. A gente espera, estabilizou, vamos esperar que estabilize e a gente comece a recuperar. Aí depois, quem sabe, crescer. Muitíssimo obrigada pela entrevista e é o que a gente está torcendo aí, porque mexe com a vida de todo mundo. Eu que agradeço e aproveito a oportunidade para a gente desejar não só vocês aqui da equipe, como toda a rede, um Feliz Natal e um Ano Novo com prosperidade para nós. E também aqui não deixar de expressar os nossos sentimentos pela perda ontem do Dr. Felipe Dal, que foi, logicamente, que a gente entende, mas é uma perda irreparável, foi um homem que muito fez pelo estado do Amazonas. E que lutou justamente por essas causas, né, da Zona Franca. E lutou muito pela nossa integração, pelo nosso desenvolvimento e principalmente em defesa da nossa Zona Franca de Manaus. Todos nós estamos realmente bastante sentidos com essa perda irreparável para o nosso estado. Obrigada, Nelson. Muito obrigado. Nessa quinta-feira, a Defensoria Pública vai fazer atendimento gratuito no Centro de Convivência Madalena Arcidal, que fica ali na Avenida Brasil e que tem as informações para a gente. Quem tem as informações para a gente sobre esse serviço é a Carol Queiroz, com quem eu falo agora ao vivo. Olá, Carol, bom dia, tudo bem? Quais os serviços serão oferecidos aí? Que horas começa o atendimento? Conta para a gente.
Bom dia, Dani. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, os atendimentos aqui começam a partir das 8 da manhã e vão até às 15 horas, tá bom? Ó, como a gente consegue ver, já tem bastante gente aqui, a fila já é grande para os atendimentos que hoje se concentram aí nas áreas de família e registros públicos, que envolvem aí divórcio, guarda de crianças, pensão alimentícia, entre outras coisas, tá? Eu vou conversar agora com a Dâmia Mourão, com a doutora Dâmia Mourão, que é defensora pública, vai estar aqui fazendo o atendimento também. Doutora, bom dia para você. Quem é que pode participar? Qualquer pessoa? Bom dia. Qualquer pessoa pode vir até nós, que a Defensoria está à disposição da população para prestar qualquer orientação jurídica e também prestar assistência jurídica na área de família e de registros públicos. Não é só se tiver um problema, não. Está precisando de uma orientação, ainda vai começar, vai dar entrada num processo, pode chegar aqui também. Isso, uma simples consulta já pode chegar, que a gente vai orientar, vai prestar o aconselhamento necessário, demonstrando se é ou não viável já o ajuizamento de alguma demanda no Poder Judiciário. Quais são as áreas de atendimento? Eu falei um pouquinho agora, né? Pensão alimentícia, guarda das crianças, divórcio, tem outras áreas de atuação. E quais documentos é importante a gente falar? Precisa trazer documento também para ser atendido. O maior volume é justamente esse, pensão alimentícia, guarda, divórcio, reconhecimento de dissolução de união estável, partilha de bens, retificação de registro, um simples erro de grafia pode trazer, que a gente pede também a correção desse erro na certidão. E os documentos necessários são principalmente os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, e os documentos relacionados ao assunto a ser tratado, por exemplo, pensão alimentícia, certidão de nascimento da criança, os dados da conta bancária para depósito dos alimentos, se é divórcio, a certidão de casamento é necessário também que traga. Então, assim, os documentos relacionados ao assunto a ser tratado perante a Defensoria, tudo isso para já agilizar e facilitar o atendimento. Tá certo, doutora, obrigada pelas suas informações, um bom trabalho aqui durante o dia também. Olha, como a doutora falou, é importante trazer todos os documentos certinhos, isso para que você consiga, então, resolver o problema da melhor forma, tá? Olha, além disso, a Sejusc, né, a Secretaria de Estado de Justiça, também vai estar aqui hoje com alguns serviços, emissão de certidão de nascimento, RG, e o PROCON também vai estar fazendo uma consultoria aqui para os consumidores, além do atendimento da carreta da mulher. Por isso, bastante gente já se concentra aqui. Lembrando, mais uma vez, que o Centro de Convivência da Família Madalena Arcidão fica aqui na Avenida Brasil, no bairro Santo Antônio. Volto com você, Dani. Bem ali no finzinho da Avenida Brasil, de quem já está ali acessando o Boulevard. Obrigada, Carol. Muito úteis, realmente, muito úteis essas informações aí de serviço para a nossa população. Obrigada. Até daqui a pouco te chamo de novo. Agora são 6h52, a gente vai fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco mostra a movimentação do trânsito com imagens direto do RC Coop e o quadro Mais Saúde, que mostra os benefícios do açúcar mascavo. A gente volta já já.